material. Pessoal, é o seguinte, então ontem, deixar aqui, a gente parou na parte da replicação, né? E eu ia começar a explicar a fita de baixo, que eu ia falar da descontínua, tá? Então, só vou desenhar aqui novamente o esquema. O início aqui, no caso, né? Aí eu tinha desenhado para vocês lá o replissomo. As duas polimerases aqui, né? Tinha a primase. E aí eu falei que a de cima, por convenção, aqui era 5 linhas, 3 linhas, embaixo 3 linhas, 5 linhas. E ainda estão as ligações de hidrogênio. E o nosso reprissômetro está indo nessa direção aqui, ó. Está indo para a direita, tá? E eu também expliquei que precisa do iniciador aqui para sinalizar para a polimerase onde ela tem que começar a replicação. Eu falei aqui, né? Essa aqui é fita contínua, porque o 5' dela, ó, vai em direção ao replissomo, deslocamento do replissomo, tá? Então, essa de cima aqui é a contínua. E agora eu vou explicar a descontínua. Por que esse nome descontínua, tá? Então, vamos lá. Primeiro, se a gente já pensar no sentido 5', 3' da nova aqui embaixo, ele vai ser contrário. Porque como a fita molde aqui é 3', se a gente fosse fazer uma fita nova aqui, ó, aqui seria 5'. Então, a polimerase ela tem que ir para lá, tá? Só que como ela está grudadinha aqui, nesse replissomo, ela não desgruda e vai para o sentido contrário. Ela tem que ir, né, em direção do replissomo, tá? Mas ainda assim é contrário, né? O 5', 3' dela é contrário se a gente comparar com a de cima. Então, o que a célula fez aí, né? No caso, evolução, tal, enfim. Para que todo mundo ande, né, para o mesmo lado, a célula fez isso aqui, ó. Ela fez uma torção, tá? Então, agora o 5' está aqui. De modo que esse 5' agora, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar para cá agora. E aí consegue ir para o mesmo lado do replissomo. Deu para entender? Então a célula fez isso aqui, ó. Ela torceu e virou para cá. De modo que agora não está para lá, agora ele está para cá. Tá? Mas aí eu vou explicar, né, o processo de formar os fragmentos, que aí fica mais claro. Mas por enquanto tudo bem, essa torção que ela fez, de modo que o 5' não fique contrário, agora ele fique para lá. Tá tranquilo? Então vamos para os iniciadores. Por quê? A diferença da contínua e descontínua é que na descontínua eu tenho vários iniciadores, porque são vários fragmentos. Então toda vez que a polimerase vai colocar nucleotídeo, tem que ter um iniciador. Então como é que vai ser o esquema aqui? Deixa eu ver agora. É a fita molde. Isso. A molde. Sempre a molde. Tá? Isso aí. Bom dia! Tudo certo? Tá. Até agora nenhuma reclamação. Obrigado. Professor, essa torção ela acontece antes da helicase cortar as bases nitrogenadas? É depois. Depois. Entendi. Obrigado. Tá? Perguntaram aqui se a torção é antes ou depois da helicase romper as ligações. É depois. Porque ela precisa estar aberta. Porque se não estiver aberta, não vai conseguir torcer. Tá?
Bom, gente, olha só. E eu falei ontem que aqui na contínua, quando já abria a fita, já colocava o iniciador. Aqui na descontínua, não. Ela vai demorar um pouquinho. Por isso que tem alguns nomes de livros aí que fala que ela é retardada. Ela começa um pouquinho depois, tá, a polimerizar. Por que isso? Vocês vão entender agora. Se, né, vamos começar do tempo zero. Eu acabei de... A Helicase acabou de abrir aqui essa fita. Então, tem esse pedacinho aberto aqui. Se a Primase colocar já o iniciador aqui, ó, o que vai acontecer? Como o 5' dele é contrário, tá aqui, eu não tenho DNA molde aqui para replicar, porque ele está vindo para cá. Todo mundo consegue enxergar isso? Se eu colocar o iniciador aqui, como ele está indo contrário, ó, eu não tenho nada aqui para replicar, porque não abriu toda a fita ainda. E está contrário, ele não está no mesmo sentido. E aí o que acontece? Aqui dá uma retardada para colocar esse iniciador. Então o que acontece? À medida que o replição vai andando, essa fita de baixo aqui, ó, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, tá? Até chegar a uma quantidade suficiente que aí sim coloca o iniciador, porque agora ela tem um pedacinho aqui para fazer a replicação. Tudo bem? Até aqui? Deu para entender? Quer que repete? O que acontece? Vamos voltar. Imagina que acabou de abrir essa fita, né? Esquece aquela lá de cima. Vou até apagar ali para vocês não confundir. Vou focar só na de baixo. Imagina que acabou de abrir a fita aqui embaixo. E eu falei para vocês que o 5', 3' aqui de baixo vai contrário. Se eu coloco o iniciador aqui, eu não tenho... Eu vou até desenhar pontilhado aqui, ó. Eu não tenho DNA aqui suficiente para fazer uma nova fita. Porque ela está vindo para cá, ó. Só que não tem DNA aqui ainda. Acabou de ser aberto. Até aqui tudo bem? E aí o que acontece? Essa parte da descontínua, quando acabou de abrir a fita, ainda não coloca o iniciador. Tem que esperar crescer um pouco essa fita. Então ela vai crescer aqui. Quando tem um tamanho suficiente, que a célula consegue discernir, isso, né, ninguém conseguiu explicar ainda como é que ela consegue discernir a quantidade de pares de base ali. Tem hipóteses, claro, né? Quando abriu uma quantidade suficiente, aí coloca o iniciador. Porque agora sim eu tenho quantidade de DNA para replicar. Beleza? Eu vou nomear isso aqui como número 1, iniciador número 1. Tá? E aí, o que a polimerase aqui vai fazer? Ela quem faz a torção. Ela se liga aqui nesse iniciador e aí rebate ele para baixo, igual eu mostrei anteriormente. Então vai ficar assim, ó. Então esse iniciador ele torce para cá, tá? Ele não é só rebate, ele torce também para mudar o sentido. Então, ele está aqui agora, ó. Então, número 1. E aí, o 5' dele, ao invés de estar aqui agora, está aqui, ó. Porque agora sim, o sentido 5' 3' vai para lá. Onde está a polimerase? Eu vou desenhar aqui ela pontilhada, mas ela ainda está ligada aqui, tá? Ela ainda está ligada no ribosoma. A outra está aqui em cima, aqui trabalhando. E a primase aqui. Ela está aqui no iniciador. O que ela vai começar a fazer? Esse primeiro fragmento aqui, ó. Aqui é o 3' da fita nova. E aqui seria o 5', né, da fita molde. Tá? Continua a mesma coisa lá em cima. Aqui é 3'. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Olha só, quando a polimerase chega aqui no final, acabou o DNA molde, certo? Não tem mais nada para polimerizar. Quando ela chega aqui no final, percebam
Isso aqui é tudo dinâmico, ela está andando. Já abriu essa quantidade aqui de DNA, sem polimerizar. Tá vendo que está livre aqui? Então, quando ela chega aqui no final, já tem essa quantidade aberta aqui de DNA. Aí a primase coloca o quê? O segundo iniciador. O segundo iniciador, aqui, ó. Tá? Então acabou. Ela tá, né, tá andando aqui, ó. Todo mundo tá andando, ela tá polimerizando aqui embaixo. Tá formando a fita nova. Quando acabou aqui, a primase coloca o segundo. Aí ela sai daqui, vem para cá, se liga no iniciador e faz a torção de novo. Aí vai ficar assim, ó. Vou vir aqui para cima. Como é que é? Tem. É. Não, ali tem uma quantidade de nucleotídeos, né? É específico. E aí, toda aquela parte de bioenergética, termodinâmica, ela consegue discernir, né, essa quantidade de nucleotídeos que já deu ali, aí ela fala, agora eu vou colocar o iniciador. No 3 linha? Não, é porque essa de baixo, convencionalmente, eu falei que é descontínua. Por quê? Você sempre tem que lembrar da fita nova. Qual que é o sentido dela? A fita nova nessa aqui vai ser contrário ao deslocamento do reflissom, se tivesse tudo reto. Aí essa então vai ser descontínua. Por isso que ela tem que fazer essa torção para ir todo mundo para o mesmo local. Lembre que isso aqui está junto. Né? Se tivesse separado, aí não teria problema. Não precisaria fazer essa torção, tá? Nada. Vai continuar. É isso que eu vou desenhar ali, ó. Vou deixar pontilhadinha aqui, pra vocês entenderem que ela está sendo formada. Quando coloca o segundo, ela vai estar assim, ó. E... Então vai ficar assim, gente. Pessoal de casa, tá enxergando aqui? Dá para ver certinho. Sim, professor, dá para Beleza. Beleza. Então, já foi feito o primeiro fragmento. Esse aqui é o nosso fragmento de Okazaki. Ó. Um dos, né? Tá? Esse é o primeiro fragmento. E agora vamos formar o segundo, porque já tem o segundo iniciador. Então, percebam, ele estava aqui em cima. Aí a polimerase acabou, ela vem, se liga esse segundo iniciador, faz a torção de novo. Agora ele está aqui embaixo. Tá? Aí faz o segundo iniciador. Vai fazer o segundo aqui, eu vou botar pontilhado. Ó. Oi? O que avisa, no caso desse segundo, é porque a polimerase acabou aqui. Ela sempre vai chegar no final. Então, nesse segundo aqui, ela vai polimerizar, vai chegar no final, porque aqui já tem o iniciador anterior. Quando ela chega aqui no final, aí a primase coloca o quê? O terceiro. Aí faz a mesma coisa. Tá todo mundo andando, acabou aqui, ela vem, se liga ao terceiro. Aí vai ficar assim, ó. Ela vai formando. Ela vai produzindo. Isso aí. Sempre nessa aqui, sempre na descontínua. Ela coloca na fita molde, tá?
Sempre o iniciador, gente, vai ser na fita molde. Porque dali vai formar a fita nova. Ó. Não. Porque aqui, ó, eu não fiz. Aqui tem as ligações de hidrogênio. Vão sendo formadas. O que que sinaliza que acabou? Quando chega no final, o cromossomo. Da cromatina, no caso. Porque ela tem uma extensão. Lembra do barbante? Chegou o final do barbante, acabou. É isso. Aí ela sabe que acabou aquela cromátide ali que foi replicado. Tá? Professor. O fragmento, todos esses aqui são fragmentos, tá, gente? Então, esse aqui foi o primeiro fragmento a ser formado. Depois eu formei o segundo. Agora, eu vou formar o terceiro, tá? Então, vai ficar assim. Só para fazer aqui, eu já abri o pessoal de casa. Entendi. Vai voltando. Terceiro, segundo, primeiro. E o polimerase está aqui, pontilhado. Então, eu fiz, ó, primeiro fragmento feito, segundo fragmento feito, e agora eu vou fazer o terceiro. Acabou aqui, ó, a polimerase está todo mundo andando junto. Chegou aqui no antigo, aí a primase vem, coloca aqui o quarto. E assim vai até abrir aqui toda essa fita aí, né, de DNA que tá para ser replicado. Quem quer perguntar aí de casa? Sou eu, professor. Então, esse pontilhado aí, circular, é a polimerase. Então, ela se solta do replissomo e se junta no iniciador? É isso, né? Então, boa pergunta. O Elton perguntou aqui, né, que eu desenhei pontilhado, que é a polimerase. Ela não se solta do replissomo, ela se solta do iniciador. Ela está ligadinha aqui ainda no replissomo. Por isso está todo mundo andando junto. Quando ela fez o primeiro, ou acabou o fragmento, ela se desprende dessa parte da fita molde e aí, né, vai pegar o próximo iniciador. Desprende daqui, ó. Do DNA que está aqui. Porque lembra o seguinte, sempre ela vai chegar no final. Aqui ela chegou no final. Beleza. Aí foi para o segundo. Esse aqui já está formado. Ela tem que formar esse segundo aqui. Ela vai formar, vai bater aqui. Chegou no final. Quando chega no final, ela pega o próximo iniciador. Então, ó, já fez o primeiro, já fez o segundo, vai fazer o terceiro. Vai, chega aqui no final. Aí ela bate aqui, pega o quarto. E assim sucessivamente. Até fazer toda a extensão. Iniciador? Iniciador sempre cada iniciador, vou perguntar. Aqui, ó, sempre tem 5 linhas aqui, ó. O começo do iniciador sempre é 5 linhas. Para mostrar o sentido para a polimerase. Todos. Todos esses aqui, gente, por exemplo, ó, aqui é o primeiro fragmento, segundo, vai formar o terceiro aqui. Todos são chamados de fragmento de Okazaki. Tá? Professor. Então, eu tenho vários fragmentos de Okazaki e vários iniciadores na fita descontínua. Ela é descontínua por quê? Ela não tem uma continuidade, está cheia de fragmentos. Isso. É aquela fase, tipo, é porque eu desenhei aqui, que eu não consigo fazer perfeito, né? Mas ela tá vendo, ela faz assim, ela faz assim. O movimento dela é esse aqui, ó. Mas ainda tá ligada, né, na helicase aqui no caso. Quem ia perguntar aqui de casa? Só essa questão de, então, os fragmentos de Okazaki, eles não se fundem? Eles ficam com esse intervalo mesmo?
eles ficam com intervalo. Tá? Isso pode implicar em alguma coisa? Não, eu vou falar depois o que isso vai acontecer. Perguntaram aqui se os fragmentos, né, que é o próximo passo que eu vou explicar, quando a polimerase chega aqui, eles vão se fundir. Não se funde, fica um pequeno espaço aqui. E aí depois vai acontecer de retirar esses iniciadores, tá? Mas vamos com calma. Até aqui tudo bem, gente? A formação dos fragmentos? Tá tranquilo? Deu para entender aí o processo? Por que que forma? Por que que não acontece na fita contínua? Porque, vou desenhar ela aqui de novo. Abriu aqui, ó, essa fita molde, tá de preto. Ela tá nesse sentido, 5 linhas, 3 linhas. Quando eu formo a fita nova, então colocou o iniciador aqui no início. Essa ponta do iniciador aqui, ó, é 5 linhas. E aí, o 5 linhas, 3 linhas dela vai ser para onde? Para lá. Então começa a formar para lá. No final aqui é o 3 linhas dela, por exemplo. Então ela está acompanhando o reprissom. Então não precisa dar essa torção. É porque essa aqui está contrária. Aí por isso que precisa da torção. É, isso aí. Ah, não? Por que que essa aqui é contínua, gente? Lembra lá que eu falei ontem que a contínua, o conceito dela é que o 5 linha, 3 linha da fita nova, ela tá para o mesmo sentido que está andando o reprissom, tá? Então ela está sendo formada, o reprissom está indo para lá. Precisa fazer torção nessa de cima? Não, tá tudo no mesmo sentido. Ele fica aqui, ó, no comecinho dela. E aí vai embora. Por que que essa aqui precisa de fragmentos? Porque o 5 linha, 3 linha dela, da fita nova, é contrário. É como se fizesse aqui, ó. E aí a polimerase ela teria que estar separado, porque aí faria dois processos separados. Mas como ela está junta do reprissoma, ela precisa andar junto. Então por isso que faz essa torção, porque ela consegue andar junto. Porque se não tivesse a torção, teria que fazer isso aqui. Ó. É, ao contrário. Tá? Mas ainda assim, né? Por isso que a gente fala, se tivesse reto, esse 5 linha, 3 linha, ele estaria para cá. Se você fizer isso aqui de novo, ele vai para lá. Tá? Porque às vezes dá confusão, porque como está indo para o mesmo lado, você pergunta, mas não está para lá? Né? Mas o normal é ir para lá. Por isso que faz a torção. Beleza? Deu pegar aí? Pode pagar aqui? Até acabar. Até acabar lá. Aí na pontinha tem uma coisa específica, eu vou falar depois. Na pontinha. Deixa eu apagar aqui, porque vai ficar assim, ó, no final. No final de tudo, gente, vai ficar assim, ó. Tinha a fita de cima e a fita de baixo. Era 3 linhas. Puxador aqui. 5 linhas. 3 linhas. Aí tem aqui as ligações de hidrogênio. A de baixo vai ficar assim. Vai ficar assim. No final de tudo. Chegou a reprissomar no final, acabou as fitas, porque não tem mais nada para replicar. E em cima eu tenho um único iniciador, aqui eu tenho vários. Aqui eu botei 3 só para ilustrar. Tá? Bom, ainda tem que retirar esse iniciador.
porque ele não faz parte da... Ele não é DNA. O iniciador, ele é RNA, tá? A gente está replicando o quê? DNA. Eu não quero RNA aqui. E aí, o que vai acontecer? Tem uma polimerase específica, que não é do replissomo, ela está à parte lá. Ela retira esses iniciadores aqui. Tá bom? Retira. Aí ela vai polimerizar aqui, esse pedacinho da contínua lá. Agora é DNA. E aqui de baixo também. Faz a polimerização. E tem uma enzima chamada DNA ligase, o nome dela é bem sugestivo, que ela liga aquelas pontinhas que ficaram ali de sobra. E entre uma e outra. Professor, desculpa, quem é que faz... quem é que tira esses iniciadores mesmo? Desculpa, perdi o nome. Peraí, repete para mim. Peraí que eu já faço aqui em casa. Não, pode falar, pode falar. Isso. Não, porque então, já respondendo o pessoal de casa, perguntou justamente isso aí. Tem outras polimerases específicas, tá? Mas é que uma vai retirar o iniciador e aí ela faz coloca o DNA onde estava no buraco e a ligase liga as pontas ali, tá? Seria isso. Oi? É um outro tipo de polimerase, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso não, né? Porque já tem informação demais. Mas só para vocês saberem que tem uma polimerase que retira esse iniciador, tá? Liga os fragmentos. Ela liga, porque sempre, você lembra que tem um espacinho entre o fragmento? Isso, porque estava assim, né? Aí ela vai e liga as pontinhas. Isso, liga as pontinhas. Não, é. Ela faz a ligação das pontinhas. Agora sim eu tenho as duas cromáticas formadas. Show? O que confunde é o 5 linha 3 linha, né? Maldito 5 linha 3 linha. Mas aí eu tenho que informar para vocês qual o sentido do replissomo, para vocês identificarem. Por quê? Eu fiz a convenção que está indo para a direita. Só que a replicação é bidirecional, ela acontece dos dois lados. Né? Como eu falei lá, ó, as equipes, tem várias equipes ao longo da cromatina ali. Então, tem uma equipe indo para a direita e outra para a esquerda. E aí, se eu vou para a esquerda, esses sentidos aqui, eles invertem. Né? Vai inverter. Então, eu preciso falar para vocês, ó, gente, o repulsão está indo para a direita, eu tenho para a esquerda. Né? Para vocês saberem quem vai ser contínuo e quem vai ser descontínuo. Tá? Eu preciso falar isso para vocês, senão não tem jeito de saber. É porque 5 linha, 3 linha, vocês viram, tem para ambos os lados. Beleza? Dúvidas agora? Isso. Então, assim, é boa observação. A molde, ela tem um sentido, né? E a nova vai ser contrário. Lembra que o DNA ele é antiparalelo. Então, se uma fita é 5 linha, 3 linha aqui, a outra vai ser 3 linha, 5 linha. Não é que 5 linha, 3 linha para lá tá certo ou errado, não, gente. Não existe certo ou errado. É só um sentido. O que vai definir é o sentido do replissomo. Ou está indo para lá, ou está vindo para cá. Rafael? É tudo isso aí, é tudo a mesma coisa. Aqui, ó. Só um minutinho. Aqui tá 5 linha, 3 linha. E aqui 5 linha, 3 linha. É a mesma coisa. DNA tem esses lados, 5 linha, 3 linha. Tá? Só que percebo. Essa aqui que era descontínua, 5 linha tá para lá. E aquela lá... Não, é porque no final ela torceu, né? Mas está tudo para lá. Se fosse anteriormente, teria que estar contrário. Mas é porque no final torceu, ela acaba ficando torcida mesmo.
Mas assim, não importa, o DNA sempre vai ter uma ponta 5 linhas e outra 3 linhas. E sua fita complementar ao contrário. A de cima não precisa, porque ela não forma um fragmento. A torção só acontece onde tem um fragmento, tá? Onde vai precisar fazer o fragmento, no caso. Pode falar aí de casa. Só para tirar uma dúvida, no caso vai ser dois replissomos que vai fazer essa ação, um para a fita de cima e outro para a fita de baixo? Não, é um replissomo, só que cada replissomo tem duas polimerases. Uma polimerase fica na fita de cima e outra na de baixo. Então ela vai fazendo ele vai colocando as bases nitrogenadas ao mesmo tempo, tanto de uma quanto da outra? Ao mesmo tempo, isso aí. Uhum. É como se fosse isso aqui, ó. Você tem uma polimerase em cima e outra embaixo. Entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Por que faz a torção? Porque justamente está em todo mundo junto. Porque se essa polimerase que fosse separada, não precisava da torção, ela podia ir para lá. Tá? É só, né, pensa fisicamente mesmo. Ela tem que estar ligada aqui para ir junto. E se ela está indo junto, não tem como ficar assim. Aí precisa da torção para ir todo mundo para o mesmo lugar. Professor, e a fita de cima é sempre um iniciador só, e a de baixo são vários iniciadores. É isso, né? Isso aí. A fita contínua é um iniciador só. A descontínua são vários iniciadores. Tá? Eu botei aqui, gente, em cima, mas pode ser que o livro põe embaixo. Mas vocês têm que lembrar do quê? Do sentido do replissomo. Se a fita contínua está embaixo, é porque o replissomo está indo para lá. Então, Sim. fique atento aí no livro. Alguns livros, às vezes, trazem sentido para lá. Sempre se pergunte, para onde o replissomo está indo? Você está indo para lá, aí vocês vão localizar o quê? 5 linhas e 3 linhas que acompanham o replissomo. Aí é a contínua. Se está contrário, vai ser a descontínua. Que aí vai precisar da torção. Beleza? Professor, uma dúvida. Oi? Esse processo de replicação, ele vai finalizar quando uma bolha replicativa se encontrar com a outra? No caso, porque você falou que isso ocorre em diversas partes do DNA ali. Isso aí. Se tiver no meio, né, perguntaram aqui se esse processo de replicação termina quando encontra, né, um replissoma e outro. Porque como tem vários, uma hora ou outra, né, as equipes se encontram. Aí quando encontra, acaba. Porque é como se fosse o final, né, da cromática. Tá? Certo, entendi. Beleza? Eu só tinha mais uma dúvida, mas talvez você vai comentar mais para frente. Acho que você falou que ia comentar, que eu estava observando seu desenho, o Prime ele fica na região do 5 linha, né? Então, se chegar num ponto final, você não tem como adicionar uma base de nucleotídeo no 5 linhas, certo? Isso. Uma base de nucleotídeo, não, perdão, é uma sequência ali no 5 linhas. Que aí seria nas pontas das cromátides que isso acontece. Mas Entendi. eu vou falar agora. Ah, Tá? tá, certinho, obrigado. Pessoal, tudo bem aqui nessa parte? Acho que é a mais difícil, né, entender esse sentido. Acabou isso aqui, agora é tranquilo. Então, deixa eu terminar o restinho que eu ia falar. E aí, eu faço a chamada. Compartilhar com o pessoal de casa, ligar aqui. Vocês conseguem ver em casa? Está compartilhando? Sim. Sim. Olha o legal da Data Show aqui.
Então, pessoal, é o seguinte, tudo isso que eu falei está aqui nos slides, tá? A função de cada enzima. E percebo que aqui no desenho, ele está mostrando essa torção, tá? Não são todos os livros que mostram isso, né? São os mais atualizados. Essa figura aqui é do Albert. Então, ele já mostra, né, essa torção aqui acontecendo, tá? Tem essas proteínas aqui de ligação, que a função delas, ela tem em cima e embaixo. A função delas é estabilizar as fitas moldes de modo que a polimerase consiga trabalhar. Porque se não tivesse aqui, a fita poderia ficar solta e automaticamente ela tentar fazer espiral. Então, ela está aqui para evitar isso, de essa fita DNA espiralizar, tá? A função dela é essa, tá bom? Então, tá tudo aqui. Eu coloquei aqui a parte, né, dos fragmentos de Okazaki também, eu expliquei. E aqui, né, um esquemazinho mostrando esses fragmentos. Quando tira o iniciador, depois liga, tá? Então tá tudo aqui. Eu tinha colocado um artigo, né, para falar sobre os telômeros, que é a parte final das cromátides. Lembra que eu falei para vocês que ele protege, tá? E quando eu tenho mutações em alguns tipos de proteínas, né, eu tenho algumas doenças. Então, por exemplo, essa síndrome de Werner aqui, ela tem problemas, né, nessa parte do telômero. Por quê? Na parte do telômero, tem uma replicação diferenciada. Eu não vou entrar em detalhes, não. É porque no final tem muita repetição, né? Tem GGTT, várias repetições, justamente para evitar que essas nucleases elas ataquem, tá? E se eu tenho problemas nessa replicação do final do telômero, o que acontece que vai, né, com essa célula? O telômero vai encurtando. E aí, quem tem essa síndrome tem um envelhecimento precoce. Porque o telômero dessas pessoas vai encurtando mais rápido do que o normal. Porque o processo de envelhecimento é normal ele encurtar. Só que se você tem uma síndrome que a cada replicação ele vai encurtando mais rápido, vai envelhecendo mais rápido, tá? Então, essa síndrome tem essa característica. Então, esse artigo fala mais, né, sobre a relação dessas proteínas, replicação do telômero. E o telômero é isso aqui no final, ó. Vou pegar o computador. No final, percebo que ele é cheio de repetições. E aí, eu tenho essa telomerase, que é uma enzima específica que vai replicar lá no finalzinho, tá? Que vai colocando essas repetições. Não vou entrar em detalhes, mas no final de cada cromátido fica assim, enrolado. Eu tenho essa proteína TRF aqui, que segura, né, faz essa conformação como se fosse uma capinha, tá? Que ela evita que alguma nuclease ataque ali, e ao mesmo tempo essas fitas elas abram, e aí a nuclease consiga atacar. É só, né, mostrando especificamente como é o telômero. E que a replicação no final ali é diferenciada, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Só para vocês saberem que tem uma diferenciação, ele é enroladinho no final, tá? As fitas de DNA. E o que acontece a cada replicação naquela síndrome, isso aqui não acontece, vai ficando solto. E a cada replicação vai cortando, porque não tem proteção. E algumas nucleases podem atacar ali. E aí aquela célula vai envelhecendo mais rápido. Tá bom? Pessoal, aqui tem um vídeo, mas acho que por questão do tempo eu não vou passar ele não. Esse vídeo, ver se eu consigo só mostrar ele aqui. Ele só mostra que, ó, elas estão ligadas, essa aqui é a helicase. Essa aqui é a polimerase da descontínua. Olha o que ela faz, ó. Tá aqui a curva. Quando chega um fragmento, ela vem, ó, pega o iniciador e torce. Então, o esquema molecular é esse. Então, ela está fazendo um fragmento aqui. Quando chega no final, ela solta aquele iniciador, pega o próximo e torce. Foca nessa aqui, ó. Ela está falando dos diferentes componentes. Então, vai mostrando qual que é qual. Aqui, ó. Está formando fragmento.
Acaba apagando. Acabou o fragmento, vem e pega o iniciador. Tá? Então, perceba, está tudo interligado, igual o desenho ali. Não está separado. Por isso que tem que ter a torção. Mas em caso vocês visualizem melhor, que é pela questão do tempo. Os livros, né? O Albert, Biologia Molecular da Célula, mas pode ser o Fundamentos também, que alguém me perguntou ontem. O Albert, The Roberts, esse aqui, tá? Ele está muito bom, parte de aplicação. Introdução à genética tem parte de aplicação também, que está boa também, dá para entender, tá? E aqui eu deixei como sugestão outros livros que vocês vão precisar aí, livros de oncologia, vocês vão usar bastante. Esses dois aqui tem na minha biblioteca. Eu acho que esses dois aqui devem ter na física. Não sei qual tem lá, eu não lembro agora. Tá? Então vocês vão utilizar muito aí durante os tutoriais. Beleza? Bora para outra aula. Então, eu achei que eu tinha colocado. Vou abrir ela aqui. Essa aqui não está lá, né? Não, né? Depois eu coloco, então. Eu achei que eu tinha colocado. Vou botar no lugar errado também. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal de casa. Pessoal, vamos girar a chave um pouco aí. Vamos falar de reparo, tá? Todo o processo... O pessoal de casa está enxergando aí? Está compartilhando? Sim. Tá dando pra ver. Beleza. Todo o processo que modifica o DNA, ou seja, mutação, precisa ser reparado. Então, como eu falei, a polimerase, às vezes, aqui para formar a fita nova, ela pode inserir uma base errada. Onde deveria ser, por exemplo, timina, botoguanina, tem que reparar isso, porque não era para estar aquela base ali. Então, ao longo, né, de todo o processo, o metabolismo celular vai causando danos ao DNA. E a célula, ela dispõe de vários genes que vão originar proteínas de reparo. Então, a gente vai estar vendo quais tipos de lesões, né, algumas principais, que o DNA sofre ao longo ao longo da vivência desse organismo e quais processos ele vai reparar. Ele pode reparar cada tipo específico. Tá bom? Então, vamos lá. Mas primeiro eu falar aqui que é mutação, né? Às vezes a gente fala, deu mutação, mas muita gente não sabe o que é uma mutação. Então, a definição de mutação, basicamente, é isso aqui. São alterações do DNA que abrangem, lembra lá do primeiro período, vocês viram alguns tipos. Desde uma mudança de par de base, eu posso mudar uma única base, isso é mutação, ou até o cromossomo inteiro. Vocês viram lá aquelas mutações estruturais, numéricas, enfim. São tipos de mutações. Então, eu posso mudar uma única base ou o cromossomo inteiro. Então, isso é mutação. É mudar a sequência, né, original que estava ali na célula-mãe. Então, onde deveria estar uma base, não é aquela base. Então, a gente vai ver alguns tipos de mecanismos que vão causar essas lesões no DNA. Lesões do DNA, o que? Às vezes arranca um pedaço do DNA, tira uma base, muda a base. Né? Então, são alguns tipos aí, né, de lesões que a gente vai estar entendendo hoje. Tá? Aqui é uma taxa, né, parece que 0,02, parece não, já calcularam que as mutações vão se fixando.
Então, a célula, embora ela tenha um mecanismo muito eficaz de reparo, mesmo assim, algumas mutações acabam se fixando, tá? Isso é normal do processo. A célula, claro que não quer isso, porque pode causar problemas, mas eventualmente uma mutação ou outra se fixa, tá bom? A mutação, gente, geralmente, do pessoal que estuda evolução, a mutação nem sempre é ruim. Isso é difícil entender por quê. A mutação que é boa, que às vezes, né, uma enzima ela trabalha melhor do que a anterior, você não vai ver, né? A gente não fica doente porque você ficou melhor. A gente só fica doente porque ficou ruim, porque aquela mutação foi ruim. Então, nem sempre a mutação é ruim. Só que as mutações boas ninguém vê, né? Teoricamente, assim, no organismo. Se vocês tiveram uma mutação aí que foi boa, ok, vocês se beneficiaram com isso, mas vocês não sabem se aconteceu ou não. Só que a ruim a gente vê, que acaba causando doença, tá? E aqui só uma tabela, essa tabela aqui é até do Albert, mostrando que em 24 horas nós temos mais de 10 mil lesões no DNA, tá? Mais de 10 mil. Em 24 horas. Então, vocês estão aqui, chegaram aqui 9 horas da manhã, até as 9 horas do dia seguinte, vocês, todos nós, vamos sofrer no mínimo 10 lesões no DNA, tá? Isso aí, né, do metabolismo inerente da célula. Simplesmente por você estar vivo, você vai causar a lesão no seu DNA. Só que você não vai ter câncer de hoje para amanhã, ou qualquer outra doença. Por quê? O nosso organismo tem mecanismo de reparo. Ele vai reparar essas 10 mil lesões aí, tá? Por exemplo. E entre essas 10 mil, mais de 18 mil na verdade, né? Eu tenho alguns tipos específicos. Uns mais frequentes, que é a depurinação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Outros menos frequentes. Por exemplo, depirimidinação, desaminação de citocina, enfim. Tem alguns mais frequentes, outros menos frequentes. Mas ainda assim, nós temos, né, uma quantidade considerável. Está aqui, né? Por exemplo, essa aqui que é menor, mas teve 600. De hoje para amanhã, vamos ter 600 depirimidinações. Tá? Então, é uma quantidade muito grande. E aí, a sobrevivência do organismo vai depender desses mecanismos de reparo, né? Não só da replicação, né? Porque tem que replicar para sobreviver, mas, né, dos mecanismos de reparo. Porque se você sofre lesão, mais de 18 mil num dia, e não repara, daqui uma semana você está todo complicado. Tá? Então, precisa reparar isso. Então, o que a gente vai ver? Quais são os mecanismos de lesões aí e quais são os de reparo para esses mecanismos. Tá? Bom, tipos de mutações. Eu tenho mutações espontâneas e induzidas. Qual que é a diferença? Essas espontâneas geralmente acontecem pelo metabolismo próprio da célula. As induzidas geralmente são agentes externos. Calor, né, radiação V, ionizante, não ionizante, enfim. Aqui a gente vai estar vendo rapidinho aqui. Tá? Isso aqui acontece inerente à célula. Então, eu vou falar alguns tipos. Quais são essas espontâneas? O próprio erro de replicação, ali da DNA polimerase, se ela colocar algumas bases erradas, vai ser uma mutação, e aí pode ocasionar o quê? Aquelas transições, transversões, tá? Pode ocorrer deleção de uma base, ou inserir uma outra base nova que não estaria ali. Isso pode acontecer também. A depurinação, desaminação, a gente vai estar vendo o que é cada tipo. E as famosas zeros, espécies reativas de oxigênio, que o próprio metabolismo ali vai gerar essa espécie reativa. Mas elas são danosas à célula. Por isso que tem todo... o pessoal fala dieta, antioxidantes, enfim. É mais por conta disso, para evitar a ação dessas espécies reativas de oxigênio, que são as zeros. Isso aqui é espontâneo. Você está aí respirando, já está gerando isso. Pode estar ocasionando isso. Como a gente viu, em 24 horas tem mais de 18 mil. Então vai acontecer. Mas seu organismo está pronto para isso. E vai reparar. Tá? Bom, aqui só uma figurinha para mostrar para vocês
o que pode causar, por exemplo, formação de espécies reativas? Poluição, o ato de fumar, o próprio metabolismo da célula, inflamação. Isso tudo vai gerar o quê? Danos ao seu DNA. Você não está vendo, não está sentindo, mas está acontecendo. E aí, nosso organismo vai reparar isso. Então, só algumas fontes que podem originar, né, essas espécies reativas de oxigênio. Tá? A gente vai estar vendo algumas delas. E as induzidas, né? A gente falou das espontâneas, essas aqui são as induzidas. Geralmente são o quê? Alguns agentes mutagênicos que podem causar lesões. Quais são eles? Aqui alguns, né? A própria interação com o meio ambiente, por exemplo, radiação UV, né? A gente sabe que a ultravioleta causa problemas aí, DNA, se você não for exposto, se você for exposto por muito tempo, não tiver proteção, né, ela pode causar lesões na pele. Agentes químicos carcinógenos como a nicotina, né, no ato de fumar aí, pode causar. O próprio calor, né? Alguma espécie, produtos radioativos, né, também podem causar lesões do DNA. Enfim, tem vários aí. Aqui só alguns para vocês entenderem que esses aqui são um tipo de mutações induzidas, né, que se você ficasse no quarto escuro, você não ia receber o UV. Então, você não teria lesões de ultravioleta, por exemplo. Tá? Tudo bem, gente? Professor, Oi. como que o calor faria isso? O calor, aí, no caso, seria um calor mais extremo, né? Você sobe muito a temperatura do seu corpo, como, por exemplo, febre, né? Ou qualquer outra coisa que subiria muito o calor do seu corpo. Você vai começar a desnaturar a proteína. E desnaturação de proteína não é bom. E aí, se você desnatura a proteína, você pode estar lesionando o DNA consequentemente, dependendo da proteína. Entendeu? Perfeito, obrigado. Professor, Oi. mas assim, quando a gente fala de radiação VB e fala também de esses agentes aí como a nicotina, como exposição também a raio-x, ocorre uma lesão, vamos dizer assim, uma lesão mais grave no DNA, né? Até rompe o DNA. No calor, essa lesão também chega a essa gravidade ou seria... Não seria não. Você perguntaram da gravidade, né? Entre calor, por exemplo, radiação ionizante, que é raio-x, raios gama. Não chega nessa gravidade, tá? Mas acaba assim, se você tiver contato constante, pode gerar isso aí. Sim. Mas não chega a ser grave assim, não. Depende da quantidade, né? Mas se você for exposto uma única vez, com certeza não. Pessoal, então aqui, o que esses danos podem causar no DNA? Estou falando que causa dano no DNA, mas o que eles causam de fato? Então, por exemplo, erro de replicação, eu mudo base. Então aqui a adenina teria que ser timina. Então aqui tem uma guanina. Isso aqui, simples fato de ter uma base errada, eu não vou ter as ligações de hidrogênio corretas, eu vou alterar a estabilidade do meu DNA. Então, isso aqui tem que ser mudado para timina, tá? Luz UV, eu causo dímeros de pirimidina, por exemplo. Se eu tenho, vou mostrar uma figura depois. Numa mesma fita, eu tenho, né, ligações covalentes entre as bases da mesma fita. Isso não é correto. Isso tem que ser retirado. Então, a luz UV faz isso. A própria ali, radioterapia, quimioterapia, causa lesão no DNA. Eu sei que a gente usa como tratamento do câncer, mas aquelas terapias que são mais gerais acabam também lesionando, né, células sadias. É por isso que tem efeitos colaterais, tá? Então, muitas vezes, pode causar quebra das duas fitas de DNA. Isso aqui é gravíssimo. A gente vai ver por quê, tá? Agentes alquilantes, por exemplo, pode colocar alguns grupos metilas mudados aqui, e aí forma um volume que não teria no DNA, normalmente. Então, isso também tem que ser retirado, se não for normal. E a gente fala aqui, né, esses adultos volumosos.
geralmente são que moléculas de benzeno. A molécula de benzeno, lembrar que ela é enorme. Se eu tenho várias moléculas de benzeno ligadas ao DNA, vai causar uma conformação muito diferente da normal. Isso aí tem que ser retirado. Tá bom? Então a gente vai ver alguns desses aqui agora. Tem uma outra figurinha mostrando, né, também poluição, radiação, enfim, tudo que está na outra. Só para ilustrar melhor aqui. Então vamos para, né, alguns tipos de mutações espontâneas. Eu vou especificar a desaminação e a depurinação. Tá? Vamos pelo nome, né? Se vocês, né, falar o que é desaminação? Se a gente for pelo nome aqui, lembra o quê? De amina, e esse D aí é um prefixo de negação. Então é como se não tivesse grupamento amino. O que acontece na desaminação, então? Eu estou retirando o grupamento amino da base nitrogenada. Então está aqui, ó, a citocina, vocês estão vendo aqui. Esse é o grupamento amino dela, NH2. O que vai acontecer aqui? Por algum motivo, vai retirar, vai desaminar essa citocina aqui. Eu tirei, ó, o NH3, que depois acaba reagindo, e aí, no lugar, fica o oxigênio, tá? Então, eu desaminei, retirei o grupamento amino que estava aqui, ó. O que isso vai acarretar? Essa molécula de citocina, quando é desaminada, ela vira o quê? Uracila. Uracila está onde, gente? No RNA, não no DNA. Então, uracila não é normal no DNA. Isso aconteceu por quê? Eu tirei um grupamento amino da citocina e acabou virando uracila. Tá? Então, isso é desaminar, é retirar um grupamento amino. O que isso acontece? Na citocina, por exemplo, que é a mais frequente, acaba gerando uma uracila. E aí não é bom, tem que ser retirado. Tá? Como que isso acontece, professor? O metabolismo, às vezes, aquelas espécies reativas de oxigênio acabam acarretando isso. E aí tem que ser reparado. Essa uracila tem que ser retirada daí. Esse é um exemplo de desaminação. Tá? A depurinação, vamos pela palavra de novo. Lembra o quê? De purina. Purina são tipos de bases nitrogenadas, tá? Quais são elas, as purinas? É a guanina e a adenina. Pode ser também a depirimidinação, que vocês viram lá no quadro. Que seria o quê? Citocina, timina e, no caso do RNA, uracila. Mas esse aqui é o mais clássico. Eu vou retirar purinas. Qual que é a diferença do outro, da desaminação? No outro, eu retirei grupamento amino. Aqui eu estou retirando a base nitrogenada inteira. Então, perceba aqui, ó, a guanina está saindo por inteiro. E aí o DNA fica o quê? Sem base nitrogenada. Tá? DNA sem base nitrogenada não é DNA. Então, tem que ser, esses casos aqui tem que ser reparado também. Na verdade, os dois são. Né? Os dois são. Depende da extensão que isso acontece. Perguntaram aqui da gravidade. Então, assim, depende da extensão, quanto que foi. Mas acaba que esse tipo aqui causa uma desestabilização maior. Mas desestabilização entre um e outro não é bom. Guanina e adenina, só. São só duas. Esse aqui? O outro? É. Você lembra o grupamento amino? Grupamento amino, NH3. Essas bases nitrogenadas, elas têm grupamentos aminos na sua estrutura. Tá? Quando eu retiro esse grupamento amino da molécula, eu vou estar mudando a molécula. É o caso que acontece aqui. Na citocina aqui, ó, o grupamento amino dela está aqui, ó. Se eu retirar ele, que aqui acontece uma hidrólise, né? No lugar disso aqui fica um oxigênio. Só que essa estrutura aqui é a uracila.
Porque a citocina e a uracila são pirimidinas, então a molécula delas é parecida. E quando eu só troco o grupamento amino aqui por um oxigênio, ela vira uracila. Só que uracila é de RNA, não é de DNA. Então tem que retirar isso aí. Entendeu? Oi? Nesse caso, sim. Nesse caso específico aqui, da citocina virando uracila, só na citocina. Mas pode acontecer nas outras bases também. Porque as outras bases têm grupamento amino também. Tá? Depurinação? Não. A deleção, gente, quando tem deleção, eu retiro tudo. Tira tudo. Geralmente tira tudo, Retira tudo. Tá? Tira o nucleotídeo inteiro. Tá? Beleza? Beleza? Ô, professor, Oi. na depurinação aí, só para entender um pouco melhor aqui, no caso, vai retirar essas duas bases púricas aí, então, no caso, a adenina e a guanina. Isso. Ou uma ou outra, né? Porque quando perguntaram aqui, gente, na depurinação retira, no caso, a guanina ou a adenina. É isso aí. Só que, por exemplo, quando arranca, no caso, nesse exemplo, está a guanina. Tirou a guanina, é uma depurinação. Se fosse citocina, seria depirimidinação. Tá? Retira uma ou outra. Então. Uma ou outra, Porque sempre vai ter uma base só, né? Então, se arranca uma adenina, depurinação. Sim. Ou guanina. Obrigado. Né? Beleza. Show, galera. Então, só para mostrar aqui consequências disso, tá? Nesse caso aqui de desaminação, ó, eu tirei o grupamento amino da citocina que estava aqui, virou o quê? Uracila. Isso aqui já causa um pequeno volume no DNA. Por quê? Uracila não vai fazer ligação com guanina, tá? O que acontece? Se a célula reparar, tirar a uracila, botar a citocina, porque era guanina aqui, ó. É guanina e citocina. Só que agora tem uracila. Ela reparou, ok. Não teve mutação. A mutação não se fixou, não foi para a célula filha. Só que, se não ocorrer esse reparo, essa uracila aqui, a outra base aqui de baixo, ó, ao invés de ser guanina, vai virar adenina. Que é a adenina quem faz base para ir com a uracila. E aí eu mudei de guanina aqui para adenina. Isso aqui foi mutação. Eu mudei a sequência original. Antes era guanina e citocina, agora é adenina e uracila. Tá? Só para vocês entenderem o que isso pode acarretar da desaminação. Se for depurinação, então aqui no caso, ó, retirou uma adenina por algum motivo. Então tá aqui, ó, sem base nitrogenada. A célula, quando repara corretamente, ela vai inserir uma adenina ali para voltar ao normal. Se porventura a célula não reparar, o que vai acontecer? Ela retira esse sítio inteiro aqui. Então vai ocorrer uma deleção. Retirou a timina, a adenina, ó. Naquele espaço que tinha adenina e timina não tem mais nada. Então perceba que eram 4 nucleotídeos, ó, nessa fita, agora só tem 3. Então aconteceu uma deleção. Retira tudo. É uma consequência da depurinação se não reparada, tá? Então tem consequências aí diferenciadas. Só para vocês entenderem. Tranquilo? Desaminação? A desaminação é o seguinte. Aqui tinha uma citocina aqui. Tá? Aí ela foi o quê? Desaminada. Então ela virou uracila. Tá? Isso aqui está errado. Se a célula não corrigir, o que ela vai fazer muitas vezes? Ela tira essa guanina aqui e insere a adenina para fazer par correto com a uracila. Tá? Mas poderia ser outro, né? Poderia ser outro. Aqui ele só mostrou porque mostrou no exemplo anterior.
É só para mostrar para vocês que mudou a base. Antes era guanina, agora é adenina. Tá? Beleza? Bora. Aí, né, eu só botei um exemplo mais prático, né, que nem sempre a depurinação aí pode ser espontânea. Né? Alguns agentes, né, alguns patógenos aí podem causar depurinação por secretar algumas toxinas. Então, por exemplo, o aspergillus, que é um fungo, ele produz naturalmente essa aflatoxina B1. E o que acontece? Acaba se ligando aqui, né, na guanina. Então, olha o tamanho da toxina quando se liga na base nitrogenada. Isso aqui acaba acarretando, às vezes, uma depurinação. Retira toda a guanina por causa dessa toxina que se ligou na base nitrogenada. Então, tem algumas toxinas, neste caso aqui, pelo aspergillus, que podem acarretar a depurinação, a retirada de toda a guanina, porque a toxina se ligou na base. Tudo bem? Só um exemplo prático aí para vocês. Tá? E aí, neste caso, pode ocasionar hepatocarcinoma. Tá? Porque essa aflatoxina está causando essa depurinação. Já foi constatada essa relação, né? Essa toxina desse fungo com hepatocarcinoma. Ó. Não, nesse caso não. Nesse caso. No caso normal, é espontâneo. No caso normal. Eu só queria mostrar para vocês que pode ocorrer sem ser espontâneo. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos agentes mutagênicos, né? Daquelas mutações induzidas. Eu falei das espontâneas, vamos falar das induzidas. Vamos falar desses três aqui somente, que é as ionizantes e não ionizantes, agentes alquilantes e aqueles adultos volumosos. Vamos por um. Radiação ionizante e não ionizante, gente. Ionizante, aquelas radiações alfa, gama e raio-x, tá? Professor, se eu fiz raio-x ontem, eu vou ficar como câncer? Não. Depende da quantidade que você vai tomar raio-x. Tanto é que os médicos preconizam em não ficar tomando muito raio-x, né? Não ficar fazendo muito esses exames de imagem, porque tem um certo risco. Você faz uma vez ou outra, não tem esse risco, né, de causar câncer. Agora, as outras radiações ali, alfa, beta e gama, são extremamente danosas. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês têm acesso, tem uma minissérie, Chernobyl. Acho que é da HBO, se não me engano. Hã? Chernobyl. A Chernobyl foi uma explosão que aconteceu numa indústria, né, nuclear lá na Ucrânia. A radiação lá foi tão grande que quem ficava próximo morria em dias. Ou se ficasse, né, o pessoal, na verdade, os funcionários que desciam no núcleo lá onde estava emanando a radiação, que é alfa, beta e gama e por aí vai, eles morriam em horas. De tão danoso que é, porque elas penetram e mudam a molécula, né? Lembra lá que essas radiações elas têm a característica de mudar lá aquela camada de valência, retira elétrons, enfim, modifica tudo. Então, de tão danoso que é isso aqui. Então, dependendo de produtos radioativos, é bem mutagênico, tá? E não ionizantes são o quê? As radiações ultravioletas. Tem gente que estão aí carecas de saber. O que elas podem causar, né? Essas radiações, aí, no caso, ionizantes, que são as mais danosas. Quebra da dupla fita do DNA, isso é sério, né? A gente vai ver por quê. Romper só uma fita do DNA, no caso, fita simples, tá? Ou gerar espécie reativa de oxigênio. São aí as consequências, né, que pode ocasionar aí na célula, no DNA, no caso, as lesões, né, por radiação ionizante. Já as não ionizantes, por exemplo, as ultravioletas, tá? Aqui só está mostrando o VA e o VB, porque o VC geralmente fica lá na atmosfera, na camada, tá? A UVA tem uma penetração maior do que a UVB.
Só que vocês sabem muito melhor que eu que uma quantidade muito grande de ultravioleta sem proteção pode causar danos ao DNA. Que tipo de dano? Isso aqui, ó. Dímero de timina. Isso aqui, gente, é uma fita só, tá? De um lado só. O que é normal? Essas timinas aqui, ó, formarem pontes, né, ligações de hidrogênio com as adeninas da outra fita. Só que o que acontece nesses dímeros? Uma timina embaixo da outra, elas fazem ligação covalente entre elas na mesma fita. Isso é na mesma fita. E isso não é normal. Por quê? Se eu faço essa ligação aqui entre elas, vou mostrar aqui o pessoal de casa, entre elas, eu vou estar alterando a ligação de hidrogênio que ela faria com a adenina da fita aqui complementar. Tá? Então, a ultravioleta faz isso aqui. E se não for reparado, é o quê? Câncer de pele. Como resultado desses dímeros aqui. Tá? Então, tá aqui, dímero de timina, né? Ou anel ciclobutano, que é o nome correto aí, mais oficial. Tá bom? Isso aí decorrente da radiação ultravioleta. Com a adenina. E fica assim, né? A timina está aqui. Naquele exemplo ali, ó. Eu tenho duas timinas em sequência. E a adenina está aqui, ó. O normal é fazer ligação aqui, ó. Só que quando acontece aquele dímero, fica isso aqui, ó. Aí não tem ligação com a adenina. Fica na mesma fita. Isso aqui não é normal. Isso aqui altera a estabilidade do DNA. Tá bom? Agentes alquilantes são o quê? Substâncias químicas que geralmente introduzem grupos metil ou etil. Lembrar lá, um carbono metil, dois carbonos tem esse prefixo et aqui, etil. Tá? Quando isso é introduzido no DNA, também causa lesões no DNA. Tá? O metil, às vezes, até silencia gene, igual eu falei para vocês. Então, dependendo do gene que não poderia estar silenciado, acaba sendo silenciado. Alguns medicamentos anticâncer têm agentes alquilantes. Né? Por quê? O DNA da célula cancerígena tem que ser parado. Aí acaba introduzindo esses agentes alquilantes para parar ali aquela proliferação. Só que o que acontece? Acaba também pegando as células sadias ali ao redor. Aí tem aqueles efeitos colaterais. Então, vocês vão ver aí, né, alguns quimioterápicos aí na farmácia, né, que vão introduzir isso aí, tá? Só, eu sempre deixo essa figura, né, curiosidade. O gás mostarda, né, que foi utilizado muito na Primeira Guerra Mundial, ele é um agente alquilante. Né? Então, além de causar queimaduras e essas bolhas, ele introduz aqueles grupos etil e etilo no DNA. Então, essas pessoas que tiveram contato com gás mostarda tiveram câncer depois. Tá? Que acaba lesionando o DNA também. Tá bom? Só uma curiosidade que eu sempre deixo essa figura. Adultos volumosos são o quê? Moléculas que têm benzeno. Esse benzopireno, ele tem aqui, ó, 5 anéis de benzeno, ó. E essa molécula é gigantesca se ligada no DNA. Então tem aqui, ó, a fita de DNA e tem aqui um benzopireno, por exemplo, um adulto volumoso. Tá? Isso aqui tem que ser retirado. Isso aqui também não é normal no nosso DNA. Geralmente, né, fumar de tabaco, né, a combustão aí, diesel, alcatrão, podem introduzir esses benzopirenos aí no nosso DNA. Então, mais um motivo aí que o ato de fumar, né, pode causar câncer, né, por causa dessa introdução desses adultos volumosos. Beleza? Bom, aqui a gente viu, né, as lesões. Agora, como que a gente cura, né, vai reparar essas lesões? Né? A gente vai ver alguns processos
específicos para cada tipo, tá bom? Primeiro deles, reparo DNA. O que é o reparo DNA, na verdade? Capacidade da maquinaria celular reparar essas lesões que ocorrem no DNA, tá? Então, vai o quê? Corrigir esses erros que vão causar, eventualmente, mutações. O primeiro deles é a polimerase. A própria polimerase, ela tem uma subunidade lá que ela consegue retirar bases nitrogenadas inseridas errado. E aí, ela já tem esse modo aí de reparo, tá? Então, ela mesma já faz isso. Então, ela é muito eficiente. Então, geralmente, o que ela faz? Ela tem essa atividade exonucleotídea, 3 linhas, 5 linhas. Ela polimeriza o quê? 5 linhas, 3 linhas. Se ela insere uma base errada, ela volta um pouquinho, retira, põe de volta à normal e segue em frente. Segue o base. Tá? Então, ela tem essa característica de reparo. Pode, eventualmente, ela não reparar? Pode. Às vezes acontece. Ela tem uma taxa de erro, mas é bem pequena. Tá? E de outros tipos aqui, né, que vão reparar, quebra-fita de fita simples. Vocês vão entender por que depois a fita dupla é mais séria. Quando eu tenho só lesão em uma fita só de DNA, a outra, se a gente for pegar aqui no quadro, ó, vamos supor que eu tive uma retirada aqui na fita vermelha. Essa é a quebra de fita simples. Porque eu tenho aqui a fita molde para saber qual que é essa sequência aqui. Se eu quebro as duas, eu não tenho molde nenhum. E aí tem problemas aí. Tá? Que a gente vai ver depois. Nesses exemplos que eu vou falar agora são de fita simples. Eu sempre tenho a molde, né, para ter um parâmetro ali de qual que é a sequência correta. Isso aqui é importante. Tá? Então, por isso que as lesões de fita simples são menos sérias do que as de fita dupla. E tem um molde de fita molde para ter parâmetro de qual é a sequência correta. Porque se eu faço uma sequência que não era adiante, eu causei uma mutação. Tá? Dá para entender isso? Quais são eles, né? Fotorreativação, reparo de bases alquiladas e excisão de bases hidrogenadas e de nucleotídeos. A gente vai estar vendo aí uma por uma. Tá? A fotorreativação, gente, já tem alguns cremes tópicos aí que tem essa enzima aqui, ó, fotolíase. Por quê? Geralmente, né, na pele, principalmente, você tem aquelas lesões de dímeros, por causa da UV. E aí, tem uma enzima, que é essa CPD fotolíase, que com a luz UV acaba ativando ela e ela retira aqueles dímeros de timina que eu mostrei a vocês. Então, alguns cremes já têm essa enzima, que quando bate a luz UV ali, ativa essa enzima e acaba reparando qualquer lesão, né, no DNA das células epiteliais. Tá? Então, esse tipo de enzima aí já é bem utilizado. E ela repara o quê? Esses dímeros, né, de timina. Por isso que é né, a fotorreativação, porque ela precisa da luz para ser ativada. Tá bom? Isso, precisa da luz solar. Tá? Outro tipo, né, no caso aí daqueles agentes alquilantes, nós temos algumas enzimas que retiram aqui, ó, aquele metil, poderia ser o etil também, né? Retira das bases nitrogenadas, tá? Que são essas metiltransferadas. Retirando, né, esses grupos metil, eu tenho aqui a base nitrogenada normal. Então, essas metiltransferadas nós temos no corpo também. Só que neste caso aqui acaba tendo uma ligação permanente. Essa enzima aqui ela é inutilizada após a sua ação. Tá? É só para vocês saberem que tem enzimas específicas que retiram esses agentes alquilantes. Tá? Agora nós vamos para essas duas aqui, ó. Excisão de base e excisão de nucleotídeos. Que tem a ver com aquelas desaminações e depurinações. Tá? Então vamos por partes. Primeiro, excisão de bases. Quando que vai ocorrer essa excisão de bases?
tem alguns pontos específicos que eu até botei um slide especificando. Geralmente, quando tem desaminação, que eu mostrei lá no início, da citocina virando o quê? Uracila. Primeiro, eu retiro a base, nesse caso específico, tá? Por essa glicosilase aqui, uracila glicosilase. Eu retiro a base, depois eu retiro o nucleotídeo inteiro, o restante. Lembra lá do nucleotídeo que eu mostrei? Tem a base, o anel desoxirribose e o fosfato. Nesse tipo aqui, retira primeiro a base, depois retira o restante do nucleotídeo. E aí, isso tudo feito aqui por algumas enzimas específicas. Primeiro a glicosilase, depois a endonuclease, AP, tá? Retirou, é passo a passo, tá, gente? Depois vem o quê? A polimerase coloca a base correta. Então, se era guanina, aqui vai ser o quê? Citocina. Quando a polimerase coloca, que lembra da replicação, que vem uma a ligase e liga as pontinhas, é o que acontece aqui, ó, DNA ligase liga as pontas aqui. Porque a polimerase só insere, ela não faz a ligação com o restante das bases ali ao redor. A ligase vai e forma a ligação. A gente fala fosfodiéster. Oi? Qual que retira? A helicase. É parecido com a replicação, isso aí. Ela rompe a ligação de hidrogênio e solta, tá? Bom, gente, isso aqui é excisão de base. Então, eu já deixei aqui as duas enzimas principais, tá? A endonuclease, ela reconhece qualquer sítio que não tem base hidrogenada, ela é específica para isso. Por isso que ela é no final. E a glicosilase sempre vai retirar ali com pareamentos errados. Quando tem pareamento errado, a molécula de DNA fica assim, ó. E aí, geralmente essas glicosilases, elas são policiais. Elas vão passando, vai vendo se está errado. Quando ela vê esse volume aqui, ó, errado, de pareamento errado, o que, por exemplo, seria guanina citocina. A citocina virou uracila, já não tem pareamento. Aí forma esse volume aqui. Ela vai passar aqui e vai ver que tem alguma coisa errada. Aí automaticamente ela tira o quê? A base. E aí vem a endonuclease, retira o restante. Tá? Então vai monitorando essas enzimas. Se tiver alguma coisa errada, já retira. Então por isso que tem vários mecanismos aí para corrigir essas lesões. Endonuclease, ela vai retirar o restante do nucleotídeo. Só fica a desoxirribose, aquele anel, pentose lá, e o fosfato. Tá? Porque a base já foi retirada. Tá? Bom, aqui os reparos mais frequentes, tá? Dessas excisões de bases. Quando eu tenho citocina examinada, adenina examinada, bases alquiladas, bases nitrogenadas aí com anéis rompidos, ou com ligação ali, no caso, entre carbono e carbono simples, tá? Esses são os tipos específicos para excisão de bases. Quando a gente vai para o outro tipo, excisão de nucleotídeos, eu tenho alguns tipos de lesões específicos. Lá eu falei do quê? Da desaminação. Aqui eu já tenho aquele dímero de pirimidina, que já é outro tipo de lesão. É uma ligação aqui entre pirimidinas. Na luz UV era o quê? 2 timinas. Poderia ser 2 timinas aqui, por exemplo. Então, reparo de lesão de ultravioleta vai ser isso aqui, excisão de nucleotídeo. Tá? Se eu tenho lesão de DNA por luz UV, eu tenho que ter esse tipo de reparo aqui, ó, para retirar esses dímeros. Se eu tenho alguma mutação que vai influenciar nesse tipo de reparo, excisão de nucleotídeos, eu vou ter câncer de pele. Tá? Então, tem essa relação. Luz UV causa dímero de timina. Aqui poderia ser uma timina. Poderia ser uma timina aqui. Aqui, pessoal de casa, poderia ser uma timina, tá? Nesse Czinho aqui que eu vou deixar em cima. Luz UV causa isso. Se não reparar,
causa câncer de pele, com o acúmulo dessas mutações. E como é que repara isso? Por esse tipo de excisão de nucleotídeo. Qual que é a diferença daquele tipo anterior? Aqui, ó, eu tenho uma nuclease que ela vai dar um pique aqui e outra aqui. Ela vai ter um intervalo de bases nitrogenadas que vai englobar o quê? A mutação. Tá? Aquele outro eu fiz o quê? Ranquei a base, depois retirei o restante. Foi o quê? Pontual. Aqui não, estou retirando o fragmento de nucleotídeo para poder o quê? Retirar essa mutação aqui. É a diferença entre eles. Lá eu arranquei uma única base, um único nucleotídeo. Aqui estou arrancando vários. Por isso que eles usam de nucleotídeo. É, só fita simples. Só na fita que está com problema. Tá bom? Aí eu retiro, vem a helicase, rompe as ligações aqui de hidrogênio, retirando todo o fragmento aqui, contendo o que, ó? O dímero. Depois a mesma coisa, vem a polimerase, polimeriza, vem a ligase, liga as pontinhas. Tá? A única diferença é que outra é pontual, aqui tem vários nucleotídeos. Beleza? Mais frequentes aí, então, para esse tipo de reparo. Benzopireno, quando tem esse adulto volumoso, ou dímeros de pirimidina. Tá? São os mais frequentes aí. Para esse tipo de lesão. Então, perceba, vou voltar aqui, ó. Para excisão de bases, esses tipos de lesões exigem excisão de bases. Para esse tipo de reparo aqui, esse tipo de lesão vai exigir isso aí. Tá? Para ficar mais fácil, às vezes, vocês lembrarem. Luz UV causa dímero de timina. Qual tipo de reparo é específico para isso? Excisão de nucleotídeo. E não a excisão de bases. Perceba que a excisão de base aqui, ó, que é essa primeira que eu falei, ele arranca pontual. Ele não vai arrancar uma... Isso. Quando acontece isso aqui, eu tenho excisão de base para reparar. Quando acontece isso aqui, eu tenho excisão de nucleotídeo. Deu para entender? É. Um fragmento maior. Não consegue retirar só aquilo ali. Aí. Deu para discernir isso, gente? Eu já botei isso aqui para não causar confusão mesmo. Tá? Tem um tipo de polimerase, a translesão, que é tipo assim, ela está sendo mais estudada agora, né? Quando o DNA está todo danificado, está todo lenhado lá, é como se assim, não tem mais jeito. Entra essa polimerase translesão. Qual que é a característica dela? Ela é uma polimerase qualquer, só que ela não tem aquela correção do replisom, por exemplo, que tem aquela hexanuclease 3' e 5'. Ela não volta e faz aquela correção específica. Essa aqui, ela vai colocar bases nitrogenadas que nem sempre vai estar fiel com a outra fita molde, tá? Mas assim, é como se fosse o último recurso da célula. Eles descobriram que existe essa polimerase aqui. E quando o DNA está muito danificado, ela vai entrar em ação para tentar salvar a fita de DNA. Porque se não consegue salvar, acaba que a célula, né, morre. Entra apoptose, enfim, dependendo do tipo de lesão. Então, eu só botei um esquema aqui mostrando que ela é diferente daquela polimerase da replicação que eu falei para vocês. É um outro tipo de polimerase, não tem fator de correção, e ela vai adicionando bases do jeito que dá ali. Tá? Professor, isso é bom para a célula ou ruim? Isso não é tão bom, porque ela vai inserir alguns nucleotídeos que não deveriam estar ali. Mas é assim, é o último suspiro. Vou tentar salvar. Né? A célula tenta salvar ali. Se não der, morre. Só para vocês saberem que existe esse tipo aí. E para finalizar, quebras de dupla fita. Como eu falei ali, se eu tenho quebras nas duas fitas, eu não tenho a fita molde como, né, parâmetro. E aí isso é muito perigoso. Quando acontece isso, eu tenho dois tipos de reparo. Essa ligação de extremidades não homólogas ou a recombinação homóloga. Qual que é a diferença entre elas?
Ali, na recombinação não homóloga, vamos falar da homóloga primeiro, depois a gente entende no homólogo. Essa recombinação homóloga só vai acontecer lá na fase S, no ciclo celular. Porque lá na fase S eu dupliquei as cromátides. E aí, por exemplo, aqui eu tenho as cromátides irmãs. Se eu tive rompimento aqui das duas fitas de uma cromátide, eu tenho a outra cromátide como molde. Tá? Então, por isso que ela é específica lá na fase S, ou até onde, né, tiver duplicado. Aí eu tenho esse tipo de recombinação homóloga que vai reparar essa quebra de dupla fita com o molde da cromátide de irmão. Então, quando repara, aqui no final não tenho perdas, né, de sequência de DNA. O outro tipo de ligação de extremidades não homólogas, eu não tenho cromátide de irmão para como molde. E aí, se eu vou romper aqui as duas fitas, o que a célula vai fazer? Ela vai tirar um fragmento maior e vai ligar as pontas. Ou seja, ela deletou uma parte aí, né, da cromátide aí. Isso não é bom, tá? Você deletou. Isso não é bom. É uma complicação, tá? E aí isso é extremamente danoso. Eu coloquei alguns distúrbios aqui. Síndrome de Cockayne. Eu tenho um erro no reparo de cisão de nucleotídeos, tá? Que são aqueles dímeros, por exemplo. Eu tenho complicações aí. Sensibilidade à luz, que forma aqueles dímeros, entre outros retardos aí, outros problemas. Xeroderma pigmentoso é muito comum, também cisão de nucleotídeos. A pessoa tem muita sensibilidade ao UV, acaba tendo mais câncer de pele, tá? E aqui os famosos genes BRCA1 e 2, que é muito famoso aí para o câncer de mama. Nesse caso específico, são mutações lá na fase S quando está replicando. E aí, esse tipo de gene ele é específico para aquela recombinação homóloga. As proteínas de reparo não conseguem reparar aquela quebra de dupla fita na fase S. Aí tem complicações. Tá? Só para vocês entenderem quais doenças acontecem por falha de reparo de DNA. De tão importante que é esses reparos. Tá? Eu sempre deixo esse slide, né? Porque foi tão importante que o Prêmio Nobel de Química de 2015 foi para esses três novinhos aqui, né? Que descobriram os mecanismos de reparo de DNA. De tão importante que isso é para nós. Então rendeu um prêmio Nobel aí para esses caras aí. Beleza, gente? As referências são as mesmas, tá? Eu deixei esse genético molecular que tem na minha biblioteca, ele é muito bom. Acho que a linguagem dele é um pouco mais acessível, para vocês entendam. Lá também tem replicação, se vocês precisarem. Beleza? Passei um pouquinho aí, mas a gente fecha esse conteúdo. Eu vou botar